Galera, hoje vou mostrar os novos ninhos, inclusive o passo a passo da construção, que saíram quase de graça. Também vou dar algumas dicas de como incentivar as galinhas a utilizarem os novos ninhos. E também vou mostrar a nova ninhada na granja. Vamos lá! Para a construção dos ninhos vou utilizar as seguintes ferramentas: furadeira e parafusadeira, a serra circular. Eu não aconselho que utilize o serrote, pois dá muito trabalho e os cortes não saem perfeitos. Mas se não tiver outra alternativa, né? A serra tico-tico também serve. Bom, também vou utilizar a trena, um esquadro, o martelo e o lápis. Os ninhos ficarão aqui na parte de trás do galinheiro, não mais aqui na lateral onde estão os velhos. Então não vai dar mais para colher os ovos pelo lado de fora. Acontece que quando chovia, os ninhos estavam molhando. Então, mãos à obra. Vou reutilizar madeira prensada de um armário de cozinha. Eu lembro que minha mãe pegou um empréstimo para comprar esse armário. Agora vou reutilizar. Se eu fosse comprar tábuas na loja de materiais de construção, provavelmente gastaria uns R$150. Eu só vou gastar com parafusos. E no final do vídeo, direi quanto que eu gastei. Vou construir 8 ninhos, uns em cima dos outros. Bom, a gente começa fazendo a marcação, as medidas dos ninhos e cortando as extremidades onde a madeira está ruim. Depois de cortar as tábuas, é hora de fazer os pés, o suporte onde os ninhos ficarão em cima. Esses terão 50 centímetros de altura, recomenda-se pelo menos 40 centímetros. Lembrando que para galinhas grandes e pesadas é melhor deixar os ninhos mais baixos, pois se uma galinha pesada ficar pulando alto, pode ter lesões nas pernas. Hora de montar os ninhos. Como vocês podem ver, a parede vai servir de fundo para os ninhos. Eu já economizo trabalho e material.
tudo foi fixado na parede com arame, então ficaram bem firmes, sem risco de desmoronar. Por isso não precisei de pregar tábuas nos fundos. Após colocar as tábuas na frente dos ninhos, eu vi que eles ficaram rasos, então adicionei mais essas madeiras, que deixaram eles mais rústicos e com a profundidade ideal para a cama. Também coloquei um suporte para que as galinhas tenham acesso mais facilitado. No dia seguinte, coloquei a cama dos ninhos, capim seco. É bom colocar uma cama bem espessa. Logo em seguida, as penosas já foram utilizar. Quanto às medidas dos ninhos, 4 deles têm as seguintes medidas: 35 cm de largura e 35 cm de comprimento. A altura na parte de trás 40 cm e na parte da frente 32 cm. Desnível de 8 cm. Isso é para que as galinhas não subam neles. Se subirem, elas deslizam. No caso, não vão utilizar eles como poleiros. Os ninhos de baixo têm 35 cm de largura, mais 33 cm de comprimento e 35 cm de altura. Os ninhos antigos tinham 30 cm de comprimento, altura e largura. Eram acanhados. Lembrando que um ninho é para 3 ou 5 galinhas no máximo. Dificilmente elas irão utilizar todos eles, pois são invejosas, né? Querem pôr onde as outras já põem. Às vezes, uma ou outra galinha tem dificuldade para aceitar os novos ninhos. O que você deve fazer? Deixa um ovo de indês no ninho. Quando a galinha estiver agoniada querendo botar, pega ela e coloca no ninho. E quando os ninhos estão assim, bem forrados com capim, no local ideal, sem muita iluminação, dificilmente as galinhas rejeitam. Para vocês verem, as galinhas aqui têm acesso aos piquetes, mas só botam seus ovos nos ninhos dentro do galinheiro. Não são de fazer ninhos no mato. Aqui elas se sentem seguras, principalmente nessa baia. E os gastos com a construção desses ninhos? Eu gastei apenas R$6, que foi a compra dos parafusos. Foram utilizados 45 parafusos e 16 pregos. Agora digam nos comentários o que vocês acham desses ninhos. Dava para fazer melhor? Tem alguma dica aí? E na criação de vocês, como é que é? Aqui também tem um ninho simples, no canto de uma parede. Só para lembrar, os ninhos são importantíssimos para o galinheiro, para o bem-estar das galinhas. Gostou das dicas? Deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Para finalizar,
vou mostrar para vocês o resultado da ninhada no mato. Nasceram 8 pintinhos e, como eu já esperava, são filhos do galo de pescoço pelado, o branco. Eram 9 ovos férteis e nasceram todos, mais um foi esmagado no ninho. Mas é incrível como a taxa de eclosão é boa quando é uma incubação natural. A ninhada ainda levou 2 chuvas durante o período de incubação. Na chocadeira, a gente toma cuidado com o armazenamento dos ovos, controle de umidade e temperatura e o caralho a 4. Mesmo assim, temos muitas perdas, mas é isso aí, né? Vamos ver o que vai ser desses pequenos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!